Olá, essa é a aula 8 do curso de Programação 2, Programação Web. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre consultas SQL, já vimos alguma coisa na nossa aula 7. Essa aula vai complementar algumas informações que a gente obteve na aula passada e vamos nos concentrar principalmente em consultas do tipo junção. Nessa aula a gente vai entender o que é uma junção, o que é um produto cartesiano, e vamos dar muitos exemplos de consultas usando SQL. Nessa aula devemos usar bastante aquele banco de dados de clientes de bancos e de contas, que vai ser usado para ilustrar uma boa parte das consultas que a gente vai fazer nessa aula. Então, nosso assunto de hoje é junções e produtos cartesianos e também algumas consultas importantes do tipo relações ordenadas, agrupamentos, seleções sobre agrupamentos, como usar insert junto com select. Enfim, vamos tentar cobrir esse material todo nessa aula. Então, vamos ver novamente o comando select. A gente já viu isso na aula passada. Nessa aula vamos ver com um pouquinho mais de detalhe. Então a gente viu que o comando select essencialmente tem essa forma geral. Select, uma série de valores, from tabela ou tabelas, where, uma condição. Observe que, em geral, você pode não ter a cláusula from, você pode ter apenas uma expressão. Você pode não ter a cláusula where, e na verdade a gente vai ver que podemos ter outras cláusulas além da cláusula where. Mas em geral, o que você quer é selecionar uma série de valores de uma ou mais tabelas, respeitando uma ou mais condições de restrição. Então, a parte dos valores indica que valores, que resultado você quer, ou seja, que colunas das tabelas você deseja obter. Uma possibilidade de você colocar nesse lugar dos valores é um asterisco. Se você disser asterisco, então todas as colunas de todas as tabelas vão ser selecionadas. Se você quiser apenas algumas colunas, você pode dar o nome dessas colunas, ou em geral você pode colocar qualquer expressão envolvendo nomes de colunas ou nomes de atributos. As tabelas são os repositórios onde você vai consultar, onde a consulta vai ser feita. A gente vai ver com mais detalhe quando você tem mais de uma tabela, que normalmente você está fazendo uma consulta do tipo junção. A gente vai ver o que é uma junção com mais detalhes daqui a pouquinho. Até agora a gente tem visto apenas consultas do tipo select de uma tabela. A gente vai começar vendo select de uma tabela e depois vamos passar a ver select de duas ou mais tabelas. E, finalmente, a condição é uma condição de restrição, ela simplesmente restringe o resultado para apenas algumas das linhas dessas tabelas que você especificou. Então, vamos retornar a um exemplo que vimos na aula passada, que é esse comando simples do tipo select asterisco from cliente. O que significa isso? Simplesmente me dá todas as linhas da tabela cliente, com todas as colunas. Então, temos aí o resultado com a massa de dados de teste que vocês já devem ter aí no computador de vocês. Temos aí 6 linhas nessa tabela. Temos, naturalmente, isso aí é um exemplo de teste. Temos 6 pessoas aí fictícias, naturalmente, com seus nomes e endereços e a coluna ID, que identifica a chave da relação cliente. Um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado é esse daí, onde a gente diz select nome from cliente, where nome like % Pereira. Esse % eu não expliquei ainda, mas é simples de entender. O % significa apenas que o padrão de nome tem que começar com alguma coisa e terminar com Pereira. Então, o %, dentro dessa expressão, usando o operador like, ele significa, substitua nessa string 0 ou mais caracteres quaisquer, e o restante
tem que ser igual explicitamente. Então, por cento pode ser qualquer coisa. Agora, Pereira tem que aparecer. Então, o significado dessa consulta, naturalmente, é me dar colunas do tipo nome, né, atributo nome, da tabela cliente, sendo que é necessário que esse nome termine com Pereira. Naturalmente, só temos um cliente que tem nome Carlos Pereira, que vai satisfazer essa restrição da cláusula where. Então, vamos falar, então, de junções e produtos cartesianos. Na verdade, uma grande parte da utilidade do comando select está relacionada a se poder fazer junções. A gente já viu que a ideia geral de um banco de dados relacional é você ter diversas tabelas ligadas por relacionamentos. Então, a única maneira que a gente tem para obter os relacionamentos, ou para associar colunas e linhas de tabelas distintas, é usando junções, onde você, na verdade, vai colocar na sua cláusula from duas ou mais tabelas. Então, vamos ver como isso funciona. A parte mais simples é pensar no produto cartesiano. O que é um produto cartesiano? Na verdade, consiste em relacionar todas as possíveis combinações entre todas as linhas de todas as tabelas que você colocou na cláusula from. Então, a maneira mais simples é pensar em duas tabelas. Pensamos em duas tabelas. Digamos que temos uma tabela com 3 linhas e outra tabela com 4 linhas. Então, o resultado é cada uma das 3 linhas da primeira tabela em par com cada uma das 4 linhas da segunda tabela. Então, temos a primeira linha da primeira tabela com cada uma das 4 linhas da segunda tabela. A segunda linha da primeira tabela com cada uma das 4 linhas da segunda tabela. E assim por diante, até a gente ter todas as possíveis pares. Ou seja, vamos ter 3 vezes 4, dando 12 pares possíveis. Então, uma consulta que diz apenas select, digamos, asterisco from duas tabelas, requer que o resultado contenha todos os possíveis pares, onde tem atributos tanto da primeira tabela quanto da segunda tabela. Naturalmente, a utilidade de uma consulta desse tipo é discutível, mas em termos didáticos é importante a gente pensar um pouquinho melhor sobre o que significa, porque a junção, na verdade, ela pode ser entendida como uma restrição de um produto cartesiano. Então, o que é mais natural é você dizer, vou selecionar desses possíveis pares aqueles que satisfazem alguma consulta, alguma condição. Então, dizer assim, desses 12 pares, alguns pares guardam entre si alguma relação. Nesse caso, apenas esses pares que satisfazem essa condição é que vão ser listados. Isso configura o que a gente chama de uma junção. A junção é, na verdade, um produto cartesiano, ou seja, primeiro você pensa em todas as possíveis combinações, e dessas possíveis combinações você vai selecionar apenas algumas que satisfazem a condição. Então vamos ver um exemplo que torna isso um pouquinho mais simples de entender, com duas tabelas fictícias, apenas para a gente compreender melhor o processo. Então digamos que temos essas duas tabelas, tabela T1, com 3 linhas, né? Essa tabela T1 tem duas colunas, uma chamada A, outra coluna chamada B. Na coluna A temos os valores x, y, z. Na coluna B temos os valores 1, 2 e 3. Uma outra tabela de teste também, chamada tabela T2, também tem 2 colunas e 3 linhas. Na coluna C temos K, L e M. E na coluna D, 2, 5 e 1. Então, nesse exemplo aqui, se eu quiser fazer um produto cartesiano, eu diria select asterisco from T1, T2. Observe que não há nenhuma cláusula where, não há nenhuma restrição. Então, o resultado dessa consulta é todos os possíveis pares entre linhas de T1 e linhas de T2. Então, temos essa tabela que vocês estão vendo na transparência. Todas as possíveis todas as possíveis combinações de linhas de T1 e T2 estão relacionadas. A gente tem aí
como T1 tem 3 linhas e T2 tem 3 linhas também, temos um total de 3 vezes 3, 9 linhas no resultado. Então, podem perceber que o resultado espelha bem essa situação. Temos as 3 primeiras linhas correspondentes às 3 primeiras linhas de T1 com a primeira linha de T2. As 3 seguintes são as mesmas 3 linhas de T1 com a segunda linha de T2 e, finalmente, as 3 últimas linhas, as 3 linhas de T1 com a terceira linha de T2. Então, isso é um produto cartesiano entre as tabelas de T1 e T2. Digamos agora que eu faça uma restrição. Eu digo, eu não quero todos os possíveis pares, mas apenas aqueles para os quais o atributo B da tabela T1 é igual ao atributo D da tabela T2. Então, se vocês olharem essa tabela do meio, que é a do produto cartesiano, você vai ver que apenas 2 linhas desse produto cartesiano satisfazem a restrição, que é a segunda e a sétima linha. Então, temos aí a linha Y2K2 e a linha X1M1. São as 2 únicas linhas do produto cartesiano que satisfazem a condição da restrição, a condição da cláusula where. Então, isso, na verdade, a gente chama de uma junção. Vamos ver um exemplo mais concreto, onde a gente vai usar as tabelas da nossa aplicação de banco. Então, temos, apenas para recordar, temos 3 tabelas. Temos a tabela cliente, temos a tabela possui e temos a tabela conta. Então, se eu disser, quero saber todos os números das contas de todos os clientes. Então, para você poder fazer isso, você tem que usar tanto a tabela cliente quanto o relacionamento, a tabela possui, que diz, na verdade, associa número de conta com número do cliente. Fazendo isso, teremos como resultado o que vocês estão vendo aí. Podemos ver, por exemplo, que Carlos Pereira tem 2 contas. Tem a conta de número 1 e a conta de número 2. Podemos ver que, por exemplo, Maria Xavier da Silva também tem 2 contas, a de número 3 e a de número 4. Um outro resultado interessante de observar na tabela que vocês estão vendo aí é que Geraldo da Silva e Maria Xavier da Silva compartilham a conta de número 3. Então, observe que, embora o cliente tenha apenas 6 linhas, o resultado dessa consulta tem 8 linhas. Tá? Alguns nomes aparecem 2 vezes justamente porque esses nomes possuem mais de uma conta. Então, observe novamente o formato da consulta select. Eu digo select nome, número da conta, from cliente possui, onde ID, ou seja, coluna da tabela cliente, é igual a ID cliente, que é uma coluna da tabela possui. Suponhamos agora que queremos saber não só os números das contas, mas os saldos dessas contas. Então agora precisamos também saber para cada conta de cada cliente qual é o saldo dessa conta. E é fácil fazer isso. Basta dizer, por exemplo, alguma coisa como essa consulta que vocês estão vendo aí. Queremos o nome, o número da conta e o saldo. Sendo que nome vai vir da tabela cliente. O número da conta vai vir da tabela possui. E conta, o saldo vai vir da tabela conta. Então, as restrições que eu preciso tem que ser verdade que o ID da tabela cliente tem que ser igual a ID cliente da tabela possui. E mais ainda, número da conta da tabela possui tem que ser igual ao número, a coluna número da tabela conta. Então, se você realiza esse produto cartesiano de todas as 3 tabelas e seleciona apenas as linhas que satisfazem essa condição, teremos um resultado como esse que vocês estão vendo na transparência. Podemos ver que, por exemplo, a conta
número 1 de Carlos Pereira tem saldo de 2.550,21 centavos, que a segunda conta de Carlos Pereira tem R$30.015,12 e assim por diante. Ou seja, agora temos para cada uma das 8 contas que vimos na transparência anterior, também o saldo correspondente. E para isso precisamos fazer uma junção entre 3 tabelas. Tá certo? Uma coisa que não tem, não precisamos fazer até agora, mas é interessante fazer em outras circunstâncias, é qualificar os atributos. Observe que na consulta que fizemos agora mesmo, eu precisei dizer para vocês, porque a gente lembra, né, o esquema das tabelas cliente, possui e conta, que atributos, que colunas pertencem a quais tabelas. Mas, em geral, isso é um pouco difícil de ver se você não tem os esquemas das tabelas na cabeça. Então, pode ser interessante você dizer explicitamente que coluna pertence a que tabela. Para isso é simples, basta você dizer nome da coluna precedido pelo nome da tabela e separado por um ponto. Então, eu posso dizer, se eu digo assim, nome da tabela, ponto, nome do atributo, na verdade não é muito diferente de você dizer somente o atributo. A única circunstância onde se torna necessário é quando você tem mais de uma tabela com o mesmo atributo, ou pelo menos com um atributo com o mesmo nome. Nesse caso, se você usa ambas as tabelas no comando select, você vai ser obrigado a qualificar os nomes desse atributo comum, dizendo ou é o atributo da primeira tabela ou é o atributo da segunda tabela. E para você dizer isso, você tem que qualificar o atributo dizendo tabela 1 ponto atributo ou tabela 2 ponto atributo. Só para exemplificar o que a gente está dizendo, poderíamos ter reescrito a consulta da transparência anterior dessa forma. Select nome num conta saldo, da mesma forma que fizemos anteriormente, from cliente possui conta, onde, where, cliente.id igual a possui.id cliente. Nesse caso, eu propositadamente tinha escolhido nome do atributo id de cliente diferente do nome id cliente, né, na coluna id cliente da tabela possui. Mas é concebível, é possível que eu tivesse usado também id como nome de coluna para a tabela possui. Nesse caso, seria interessante você dizer que temos um id em possui e temos outro id em cliente. E aí a ambiguidade seria quebrada dizendo nome id de cliente ou id de possui. Nesse caso, apesar de não ser necessário escrever dessa forma, é interessante ou é mais mnemônico, é mais claro você ver que temos um atributo de cliente e outro atributo de possui. Da mesma forma, a segunda cláusula, né, que está escrito possui.numConta igual a conta.número, poderia ter sido escrito simplesmente numConta igual a número, e ficaria subentendido que numConta pertence a possui e número pertence à tabela conta. Então, falamos de junção de uma maneira geral e agora vamos discutir um pouquinho melhor o que vem a ser essas consultas do tipo de junção. Existem, na verdade, algumas qualidades, algumas variações de consultas de junção. A principal, aí, aquela que a gente viu anteriormente, né, os exemplos que a gente tem visto até agora, são de junções internas. Uma junção interna é exatamente igual a essas que a gente viu nos exemplos anteriores, e o que se diz a respeito de junções internas é que o resultado de uma junção interna é tal que a condição tem que ser satisfeita por todas as linhas do resultado. Então, uma junção interna, que é o tipo mais frequente de junção, é uma junção onde necessariamente no resultado todas as linhas satisfazem a condição da junção. Tá?
Então, a junção, quando a gente não diz nada e não qualifica de maneira nenhuma que tipo de junção se quer, ou que tipo de junção se está fazendo, normalmente a gente entende isso como uma junção interna. Então, uma junção interna, a gente pode escrever de uma maneira semelhante à que fizemos anteriormente, select atributos from, por exemplo, duas tabelas, tabela 1, tabela 2, where, uma condição que é a condição da junção. Ao invés de escrever isso, existe também uma maneira alternativa, onde fica bastante explícito que o que você está fazendo é uma junção. Porque você escreve select atributos, e agora você diz assim, from tabela 1, inner join tabela 2. Então você observe que em inglês, inner join é justamente o equivalente à junção interna. Então estamos dizendo que vamos fazer uma seleção de alguns atributos da junção de tabela 1 com tabela 2. Sendo que o critério da junção é essa condição. Então, em vez de escrever select atributos from tabela 1 e tabela 2, where condição, pode-se escrever select atributos from tabela 1, inner join tabela 2, on condição. Então, um exemplo repetido que vimos anteriormente, aquela seleção do nome e de número de conta, pode ser escrito dessa forma, select nome, número de conta from cliente, inner join possui, on id igual a id cliente. Ao invés de escrever como tínhamos feito anteriormente, select nome, num conta, from cliente, vírgula, possui, where id igual a id cliente. Totalmente equivalente. O resultado também é idêntico. O segundo exemplo, que consiste de uma junção de 3 tabelas, pode ser escrito dessa forma alternativa que vocês estão vendo aí. Select nome, num conta saldo, from cliente, inner join possui, on id igual a id cliente. Observe que essa primeira parte da consulta configura a junção da tabela cliente com a tabela possui, sendo que a cláusula, a condição da junção é que id de cliente tem que ser igual a id cliente de possui. Essa junção depois vai ser estendida com uma outra junção entre possui e conta, sendo que a cláusula, a condição da junção é essa que vocês estão vendo aí. Num conta é igual a número, ou seja, num conta de possui tem que ser igual a número de conta. Percebam nesse caso aqui que como a gente está fazendo uma junção de 3 tabelas, eu preciso de 2 linhas escritas com inner join. Porque na verdade estamos fazendo 2 junções entre 2 tabelas. Uma junção entre cliente e possui e outra junção entre possui e conta. O resultado que vocês estão vendo é totalmente igual ao que vimos anteriormente. Então, além desse tipo de junção chamado de junção interna, temos também um outro tipo chamado de junção externa. O que vem a ser uma junção externa? A junção externa talvez não tenha não seja tão intuitiva de entender quanto uma junção interna. A junção interna acho que é bastante claro o que significa. Uma junção externa é muito parecida com a junção interna, só que ela é mais relaxada. Observe que numa junção interna você sempre diz o resultado tem que satisfazer a condição. Numa junção externa pode acontecer no caso de uma linha da tabela resultante não satisfaz a condição. Por quê? Porque eventualmente ele não conseguiu um par para uma das linhas de uma das tabelas que integram a junção. Então dizer assim, quero fazer uma junção externa, normalmente é acompanhada de dizer assim, eu quero uma junção externa que privilegie uma das tabelas que entram na junção. Então eu estou dizendo assim, se eu quero fazer junção entre a tabela T1 e a tabela T2, e privilegiando T1, quero dizer, eu quero todas as linhas de T1
emparelhadas com todas as T2 desde que satisfaçam essa determinada condição. Se houver uma linha de T1 para o qual não tem T2 correspondente, então eu vou dizer, emparelha essa linha com um valor nulo de T2, porque simplesmente não consegui encontrar ninguém que satisfaça. Então, normalmente, a gente fala, essa junção externa ela é assimétrica, ela privilegia uma das duas tabelas que entram na consulta. Então, veja bem como a gente escreve isso. Se você disser select atributos from tabela 1, left join tabela 2 on condição, isso significa, estou privilegiando tabela 1, quero saber de tabela 1 quais são os pares de tabela 2 que satisfazem a condição que você determinou. Então, left join, o left significa em inglês esquerda, ou seja, a tabela da esquerda, que foi a primeira que você especificou, tabela 1, vai ser privilegiada porque eu estou querendo saber resultados correspondentes à tabela 1. Na verdade, eu estou dizendo, pega cada elemento de tabela 1 e vê quais são os valores de tabela 2 que emparelham, que fazem par com essa linha de tabela 1. Você pode querer fazer o contrário também. Em vez de saber de tabela 1, saber quais os de tabela 2 que emparelham, você pode saber para os de tabela 2, quais os de tabela 1 que emparelham. Nesse caso, ao invés de você dizer left join, você diz right join. Tá? Então, um exemplo torna isso um pouquinho mais simples de entender. Vamos tomar aquele exemplo simples de duas tabelas de 3 linhas, T1 e T2, com os mesmos valores que vimos anteriormente. Então, digamos que eu escreva select A e C de T1, left join T2 on B igual a D. Então, veja bem, nesse caso, eu estou dizendo, pegue todas as linhas de T1, tente achar uma linha de T2 para essa linha de T1, no qual B de T1 é igual a D de T2. Então, por exemplo, para a linha que tem atributo A igual a X, ele encontrou em T2 a linha que tem o atributo C igual a M. Então, a primeira linha do resultado tem A igual a X, C igual a M. De maneira semelhante, a segunda linha do resultado emparelha a linha que contém A igual a Y com a linha de T2 que tem C igual a K. Para a terceira linha de T1, onde o atributo A é igual a Z, não foi possível encontrar uma linha de T2 com um atributo C correspondente. Então, nesse caso, ele simplesmente disse null. Então, null é um valor para atributo que identifica, não existe uma possibilidade de emparelhar. Então, uma consulta do tipo left join como essa, sempre pode dar como resultados, quando você tenta encontrar um valor da segunda tabela e não consegue encontrar um valor apropriado, nessa linha do resultado vai aparecer null. De maneira semelhante, podemos fazer o contrário, ou seja, fazer um right join entre T1 e T2, onde vamos tentar emparelhar linhas de T2 com linhas de T1. Se não encontrarmos, vamos colocar null. Então, o resultado que vamos ter é exatamente esse que vocês estão vendo. Então, K, L e M são emparelhados, respectivamente, com Y de T1, null, porque não existe nenhum valor para L, e X. Então, a única diferença entre a consulta da esquerda e a consulta da direita é que, enquanto na consulta da esquerda eu privilegio T1, na consulta da direita eu privilegio T2. Ou seja, eu posso dizer que em todo left join, todas as linhas da primeira tabela estão representadas no resultado de alguma forma. E para um right join, todas as linhas da segunda tabela são representadas no resultado de alguma forma. Uma característica importante
do outer join, ou da junção externa, é que ela tipicamente pode dar mais resultados do que uma junção equivalente que seja interna. Isso por causa dos valores nulos. Então, podemos dizer que junções internas e externas, elas só são diferentes se há a possibilidade de haver valores nulos. Em particular, o que eu estou dizendo é, uma junção interna e uma junção interna vão dar resultados diferentes se há linhas de uma tabela e de outra que não podem ser emparelhadas pela condição da junção. Então, nesse caso, por exemplo, da junção entre cliente e possui, onde queremos saber as contas de cada cliente, não há cliente sem conta. E, portanto, dizer left join é a mesma coisa do que dizer inner join. Ou seja, o resultado é exatamente o mesmo. Podemos escrever, por exemplo, o que está escrito aí, select nome num conta from cliente, left join possui, on id igual a id cliente. É exatamente o mesmo que escrever inner join. Para esse caso, para esses dados em particular. Né? Em geral, junções externas não dão o mesmo resultado que junções internas. Uma outra possibilidade de consulta do tipo junção consiste de fazer junção entre uma tabela e ela mesma. Esse tipo de consulta, na verdade, corresponde a fazer uma consulta entre duas cópias da mesma tabela. Na verdade, a gente poderia usar o comando select da maneira que tínhamos usado até o momento. Não há diferença conceitual nenhuma entre fazer uma junção de uma tabela com outra e fazer uma junção entre duas cópias da mesma tabela. A única diferença é que, nesse caso, o comando select tem que ter maneiras de distinguir as duas cópias. Para a gente fazer essa distinção, a gente usa o que a gente chama de um apelido. Para ela. Então, você pode dizer, por exemplo, from tabela 1 e um apelido 1. From tabela 2, um apelido 2. Isso pode ser feito em qualquer condição, mas é especialmente útil no caso dessas junções entre uma tabela e ela mesma, o que a gente chama de uma autojunção. Então, para a gente ilustrar esse conceito melhor, vamos pensar numa consulta onde queremos saber pares de clientes que moram no mesmo endereço. Então, eu posso fazer uma junção entre cliente e outra cópia de cliente. Para saber se dois clientes moram no mesmo endereço, eu vou dizer assim, olha, a primeira cópia do cliente tem que ter um endereço que é igual à segunda cópia da tabela. Segunda cópia do mesmo cliente. Então, podemos escrever uma consulta como essa que vocês estão vendo aí. Select C1.nome, C2.nome. O que é C1 e C2? São apelidos distintos da mesma tabela cliente. Para você dar esses dois apelidos, eu escrevo na cláusula from cliente C1 e cliente C2. Agora temos duas cópias, uma chamada de C1, outra chamada de C2, e eu posso usar esses apelidos nos qualificadores de atributos. Então, na própria cláusula select, eu digo C1.nome e C2.nome, para dizer, o primeiro nome vem da primeira cópia, o segundo nome vem da segunda cópia de cliente. Na minha condição de restrição, vou dizer C1.endereço igual a C2.endereço. Então, observe que se eu digo apenas isso, há a possibilidade de eu fazer o emparelhamento entre um nome e ele mesmo. Se você olhar o resultado, veja que temos um par de clientes distintos, chamado um Geraldo da Silva e outro Maria Xavier da Silva, que moram no mesmo endereço. Se isso é verdade, eu posso dizer também que, por exemplo, Geraldo da Silva mora no mesmo endereço que Geraldo da Silva. Na verdade, todas as linhas, né, da tabela cliente vai ter um par que é ele mesmo. Ou seja, eu moro no mesmo endereço que eu mesmo. Naturalmente, esse tipo de resultado não queremos. Então, para descartar essa possível combinação,
a gente acrescenta na cláusula where uma segunda condição dizendo que C1.nome tem que ser menor do que C2.nome. Então isso serve para duas coisas. Primeiro, elimina a possibilidade de emparelhar um nome com ele mesmo. E mais ainda, mesmo que existam duas possibilidades de um par de dois nomes de clientes, eu só quero uma combinação. A combinação onde o primeiro nome é menor do que o segundo nome. A combinação onde o segundo nome é menor do que o primeiro nome não vai aparecer. Em particular, nessa consulta que vemos aí, temos Geraldo da Silva emparelhada com Maria Xavier da Silva. Uma segunda possibilidade de dizer Maria Xavier da Silva emparelhado com Geraldo da Silva não aparece simplesmente porque na segunda cláusula do where, a segunda condição, né, eu digo que C1.nome tem que ser menor do que C2.nome. Naturalmente, nesse caso aqui, a comparação de menor significa menor em ordem alfabética. Uma outra possibilidade interessante para consultas é quando se quer ordenar o resultado. Uma coisa bastante comum é ter uma tabela onde a gente impõe uma ordenação em cima de uma ou mais colunas. É possível fazer isso usando a cláusula order by. Então, order by é simplesmente uma cláusula adicional que você pode acrescentar na sua consulta, onde você diz, quero ordenar por coluna 1, coluna 2, coluna 3, até coluna N. O que significa order by? Significa que quero ordenar usando coluna 1 como critério de ordenação. Se você tem uma segunda coluna, isso significa que isso vai ser uma chave secundária, ou seja, mesmo que existam dois valores de coluna 1 idênticos, a distinção, a ordem entre essas duas linhas vai ser estabelecida agora pela chave secundária. Se houver ainda a possibilidade de ver duas linhas que são idênticas, tanto em coluna 1 quanto em coluna 2, há a possibilidade de você especificar uma terceira condição, uma terceira coluna, que vai servir de chave terciária e assim por diante, quantas colunas você quiser. Tá bom? Na verdade, eu disse aqui coluna 1, coluna 2, mas esses valores que você coloca depois de order by podem ser expressões genéricas. O mais comum é ser nomes de colunas. Então, a única coisa que altera você colocar uma cláusula order by é que o resultado é ordenado, as linhas são ordenadas conforme essas colunas que você especificou. Se houver uma cláusula order by, ela deve aparecer no comando select logo depois de where. Se é que há uma cláusula where. Se não há cláusula where, pode vir depois de from. Então, um exemplo para a gente tornar isso um pouquinho mais claro, digamos uma consulta como essa que vocês estão vendo aí. Select nome e endereço, from cliente, order by nome. Então, temos a mesma relação de nomes e endereços de clientes, só que agora eu tenho certeza que a coluna nome vai estar ordenada. Então, temos efetivamente o primeiro resultado começa com A e o último resultado começa com N. Então, significa que a tabela do resultado está ordenada por nome. Alternativamente, podemos fazer um outro exemplo que é semelhante ao primeiro, só que eu vou ordenar por endereço. Não todos os endereços, apenas aqueles endereços que começam com rua. Então temos uma consulta como essa que vocês estão vendo aí. Select nome e endereço from cliente, where endereço, like rua, %. Lembre que o % nesse caso aqui significa pode ser substituído por 0 ou mais caracteres quaisquer que estejam na coluna. Então, o resultado, o significado disso é que endereço tem que começar com rua e terminar com qualquer quantidade e qualidade de caracteres. O resultado tem que ser ordenado por endereço, então temos esse resultado que vocês estão vendo aí.
a tabela com 3 linhas, sendo que essas 3 linhas estão ordenadas alfabeticamente. E todas elas, naturalmente, começam com rua. Uma coisa semelhante à ordenação pode ser conseguida quando você quer fazer, não propriamente uma ordenação, mas você quer colocar no resultado grupos de linhas com uma característica comum juntas. Então, a gente chama isso de agrupamento. Então, o que se quer pegue todas as linhas do resultado e me dê essas linhas de tal forma que linhas que tenham uma característica comum aparecem juntas. Na verdade, o agrupamento em SQL significa quero identificar grupos de linhas que têm essa mesma característica. Uma coisa que é importante é que no agrupamento SQL, o grupo ele é representado por uma linha só no resultado. Tá? Então, veja bem, como se faz uma consulta agrupada? Coloca-se uma cláusula chamada group by. Então, group by significa agrupe por. E logo depois de group by, você diz o nome do atributo que vai servir como critério de agrupamento. Então, dizer assim, group by atributo me diz, me dá todas as linhas, tá, agrupadas por esse atributo e me dê um representante de cada grupo. Ok? Normalmente, o resultado é um representante apenas de cada grupo. O que acontece, por exemplo, se nesse resultado deveria aparecer várias linhas com a mesma característica? Bom, nesse caso, ele escolhe um dos valores. Isso fica mais claro se a gente der um exemplo. Digamos que vamos fazer uma consulta como essa que vocês estão vendo aí. Vamos selecionar nome e número de conta da junção entre cliente e possui, sendo que queremos que ID igual a ID cliente. Na verdade, queremos saber as contas de cada cliente. O que acontece? Existem clientes que têm mais de uma conta. Não é isso mesmo? E nesse caso que você seleciona agrupado por nome, os resultados se não tivéssemos a cláusula group by, apareceriam duplicados, ou seja, por exemplo, a gente sabe que Carlos Pereira tem 2 contas, tem a conta número 1 e a conta número 2. Nesse resultado aqui, Carlos Pereira ele é representado apenas por uma linha no resultado. E qual é o número da conta que aparece? Na verdade, aparece qualquer um. Aparece, no caso aqui, 1. Poderia ter aparecido 2. Não é muito certo qual é o resultado que ia aparecer no caso do Carlos Pereira. Mas o que é certo é que apenas valores distintos do atributo nome aparecem. Tá? Nunca vai aparecer Carlos Pereira mais de uma vez se você diz agrupado por nome. Essa noção de agrupamento, ela só faz muito sentido se a gente considerar funções sobre agrupamentos. Porque normalmente o que você quer fazer sobre agrupamentos é caracterizar esse agrupamento de alguma forma. Você quer saber, por exemplo, digamos, quantas contas cada grupo tem. Se você quiser saber, por exemplo, quantas contas cada cliente da nossa tabela cliente possui, podemos usar essa função count de asterisco, que ela na verdade, ela diz assim, para cada grupo, retorne o número de elementos do grupo. Além de count, podemos ter outras funções de agrupamento que selecionam outras características de cada grupo. Por exemplo, AVG de atributos significa average, ou média dos valores dentro desse grupo. Então, nesse caso, naturalmente, o atributo tem que ser um valor numérico, e o que se quer é pegar para todos os elementos daquele grupo, some todos eles e divida pelo número total de elementos do grupo. Você vai ter, então, a média aritmética de todos os valores desse atributo dentro do grupo. Outra possibilidade é me dar, dentre os elementos do grupo,
o valor máximo. Para isso você usa a função max. Outra possibilidade é min, valor mínimo entre os atributos do grupo. Ou sum, soma entre todos os valores do grupo. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu diga select nome e count asterisco from cliente possui, onde id igual a id cliente. E agrupado por nome. Então, aqui dizemos, agrupe todos os resultados por nome. Cada grupo vai ter apenas um nome único. Sendo que, para cada nome, eu tenho um grupo que corresponde a todas as contas, né? Todos os ID clientes de possui que aparecem na tabela possui. Então, a gente vai ver que, nesse caso, teríamos, se não tivéssemos a cláusula group by, teríamos, como vimos anteriormente em resultados anteriores, teríamos 8 resultados. Não é? Isso porque alguns clientes têm mais de uma conta. Por exemplo, a gente sabe que Carlos Pereira e Francisca Emanuel Xerxes têm 2 contas. Esse fato é revelado por essa consulta. Quando você pede para agrupar por nome, o grupo correspondente a Carlos Pereira e Francisca Emanuel Xerxes aparece com 2 elementos em cada um. Por isso é que count de asterisco no resultado dessa consulta aparece na coluna de Carlos Pereira e de Francisca Emanuel Xerxes, aparece com o valor 2. Na verdade, Maria Xavier da Silva também aparece com 2 contas. Então, é importante observar nessa consulta que a função count foi usada para, dentro de cada grupo, identificar quantos elementos, quantas linhas apareceriam em cada grupo. Um outro exemplo interessante é, por exemplo, selecionar para cada cliente o saldo médio entre todas as contas que ele possui. Para isso, podemos usar uma consulta como essa que vocês estão vendo. Select, nome, AVG de saldo, ou seja, média do saldo. No join, né, na junção de cliente possui conta, onde tem que ser verdade que ID igual a ID cliente e o número de conta igual a número. Essa primeira parte é muito semelhante à consulta que fizemos anteriormente. A única diferença é que vamos agrupar por nome e, naturalmente, o grupo correspondente a cada nome vai ter todas as contas daquele nome. E a VG do saldo, então, vai dar a média aritmética entre todas as contas que cada um possui. O resultado é esse que vocês estão vendo aí na nossa transparência. Antônio da Costa Cavalcante, por exemplo, tem saldo 2.9, correspondente à única conta que ele possui. Já Carlos Pereira, que tem 2 contas, a média entre o saldo de uma e da outra é 16.286 e esses quebrados aí. E assim por diante para o restante das linhas do resultado. E o que acontece se a gente usar uma função de grupo sobre uma consulta que não tem a cláusula group by? Nesse caso, o SQL vai entender que o grupo é o grupo correspondente à própria tabela ou próprio resultado inteiro. Então, existe apenas um grupo que é correspondente a toda a tabela. Então, por exemplo, se a gente quiser saber quantos elementos, quantas linhas tem uma tabela T qualquer, diríamos select count asterisco from T. Para, por exemplo, termos o saldo, uma média entre o saldo de todas as contas, podemos dizer select AVG de saldo from conta. Se quiséssemos saber, por exemplo, o total de valores depositados em todas as contas, diríamos select sum de saldo from conta. Uma outra possibilidade é, dentre os grupos, selecionar apenas aqueles que satisfazem um determinado critério. Então, observe que, para fazer isso, não é suficiente usar a cláusula where, porque a cláusula where não se refere a condições sobre grupos, e sim condições sobre determinadas linhas da tabela.
para introduzir uma condição que vai ter que valer sobre um grupo, a gente precisa usar a cláusula having. Então, having condição significa me dá apenas aqueles grupos que satisfazem essa condição. Então, um exemplo torna isso um pouco mais claro. Digamos que queremos consultar o saldo médio entre todas as contas de cada cliente, mas apenas aqueles que têm mais de uma conta. Ou seja, aqueles que têm apenas uma conta não deverão ser considerados. Observe que para você dizer quais são os clientes que têm mais de uma conta, a gente precisa usar uma função de grupo, dizendo count asterisco tem que ser maior do que 1. É exatamente o que fizemos nessa consulta exemplo aí, onde escrevemos select, nome, AVG de saldo, média de saldo, de cliente possui conta, aquele join, aquela junção que estamos acostumados a fazer, onde ID igual a ID cliente e num conta igual a número, agrupados por nome, sendo que a cardinalidade, o tamanho de cada grupo tem que ser maior do que 1. Então isso dá o resultado que vemos aí embaixo. Na verdade, podemos perceber que esse resultado é apenas algumas das linhas da consulta anterior. Ou seja, apenas aquelas linhas da consulta anterior que satisfazem count de asterisco maior que 1. Outro operador bastante usado é o operador distinct. Distinct significa que queremos ter exemplares distintos do resultado. Ou seja, o operador distinct serve para eliminar duplicatas. Então, como é que a gente escreve, como é que a gente faz o uso da cláusula distinct? Na verdade, a gente diz assim, select distinct atributo from e o resto da consulta. Na verdade, esse mesmo efeito distinct pode ser obtido usando GroupBy. GroupBy, pelo fato de que ele só coloca no resultado um representante de cada grupo, é equivalente a fazer distinct. Então, nesse exemplo simples aí, onde temos uma tabela T com esses valores aí, dizer select distinct A from T é a mesma coisa de dizer select A from T group by A. Nesses dois, o resultado dessas duas consultas, que são absolutamente equivalentes, é ter apenas XYZ no resultado. Observe que XYZ aparece duas vezes cada um nessa tabela exemplo. Na verdade, Y aparece uma vez apenas. Uma outra possibilidade interessante é você limitar o tamanho do resultado da consulta. Às vezes queremos apenas algumas poucas linhas do resultado que vai ser suficiente para confirmar uma hipótese ou para servir em outra etapa do processamento. Para você dizer isso, você diz, olha, me dá o resultado, mas limite o número de resultados em no máximo tanto. Isso é escrito através da cláusula limit, onde você vai dizer logo depois de limit um número inteiro, que vai significar número máximo de linhas do resultado. Observe que limit significa número máximo, não significa que ele é obrigado a ter exatamente N resultados. Significa não mais do que N resultados. Dizer limit ajuda bastante a fazer com que a consulta tome um tempo de processamento menor. Principalmente quando a consulta potencialmente pode retornar uma quantidade grande de linhas no resultado. Então, um exemplo simples é dizer select saldo from conta, where saldo maior que 0, limite 2. Significa não quero mais do que 2 resultados. Então, teremos aí esses 2 resultados. Se houvesse apenas uma linha que satisfizesse essa restrição, o resultado teria apenas uma linha. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que existiriam mais do que 2 resultados no caso de não termos especificado a cláusula limit. Uma outra coisa interessante também no uso da cláusula limit é principalmente em aplicações web, onde resultados de consultas muito grandes têm que ser paginadas em um determinado número de linhas por apresentação via web. Então, é comum você apresentar uma tabela em diversas páginas, não mais do que 10 ou 20 colunas, ou não mais do que 10 ou 20 linhas,
por cada apresentação, onde as próximas páginas têm que ser pedidas explicitamente para o servidor. A gente vai ver exemplos disso em aulas futuras. Uma outra possibilidade de uso do comando select é em conjunção com o comando insert, ou seja, o que se quer é usar o resultado obtido através de uma consulta select para guardar os resultados em uma outra tabela. Então, para isso se usa um comando como o que está ilustrado na transparência, ou seja, insert em tabela, insert into tabela, abre parênteses uma série de atributos, n atributos, select diversas expressões, n expressões, from, e aí o restante da consulta. Então, observe que select retorna uma tabela com n atributos e insert requer n atributos de tabela para ser inserido. Então, vamos ver um exemplo que ilustra esse comando insert. Digamos que queremos criar uma tabela temporária, uma tabela que eu vou fazer um uso dela mais tarde, chamada cliente saldo. Nessa tabela queremos ter um nome e o saldo. E esse nome e saldo vão ser obtidos através de uma consulta usando select em cima de cliente, possui e conta. Então teremos que usar um comando como esse que vocês estão vendo. Primeiro criamos a tabela, create table cliente saldo, com dois atributos, nome, varchar 50, exatamente como temos na tabela cliente, e saldo, um decimal de 16 casas com duas decimais, tirada com o mesmo, especificada com o mesmo tipo de atributo do atributo saldo da tabela conta. Então diremos insert into cliente saldo, nome saldo, o resultado desse comando select que vem logo depois. Select nome, média do saldo, de cliente possui conta, onde id igual a id cliente e num conta igual a número, agrupados por nome. Então, nesse comando dizemos, selecione saldo médio de todas as contas de cada cliente e insira na tabela cliente saldo. Então, o resultado dessa consulta pode ser revelado depois se a gente fizer um select da tabela cliente saldo. Select asterisco from cliente saldo dá esse resultado com o saldo médio de cada cliente do banco. Nome, a linha nome, a coluna nome com os nomes dos clientes e a coluna saldo com o saldo médio.